Gente, vamos conversar aqui sobre as eleições presidenciais no Brasil em 2010, né? O que aconteceu em 2010? Qual era a perspectiva e como foram as eleições de 2010? Bom, mas antes disso eu peço que você, por gentileza, curta aí, dê o seu like, compartilhe, faça isso agora para não esquecer depois e que você também se inscreva no canal, por gentileza. Então, gente, em 2010, o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no fim, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poderia concorrer e aí tiveram que se pensar em novas alternativas, né, para a eleição, né? Muita gente achou que o candidato do Lula seria o Ciro Gomes, né? Mas com Ciro Gomes aconteceu uma coisa inusitada e triste para ele, né? É que em 2008, 2 anos antes, ele se filiou ao PSB do Eduardo Campos, né? Que o Eduardo Campos tinha se comprometido a apoiar a candidatura dele, né? E para isso ele foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Miguel Arraes, né? Do histórico Miguel Arraes, né? Mas quando chegou em 2010, né? O Eduardo Campos disse que o partido ia apoiar a candidatura do PT e que o Ciro Gomes estava fora do jogo. Bom, o Ciro Gomes deve ter ficado danado com isso, né? Então ele não pôde ser candidato a presidente em 2010, já que seu partido, o PSB, apoiaria a candidatura do PT. E quem seria o candidato do PT? Existiam alguns nomes, né? Por exemplo, um deles é o Tarso Genro, né? Que, diga-se de passagem, é um excelente político, né? Um político de mão cheia, um dos melhores formuladores, melhores intelectuais, melhores implantadores de política pública do país, né? Então podia ter sido o Tarso Genro, né? Mas o Tarso Genro, ele estava com um problema, né? Que no episódio lá do italiano Cesare Battisti, que estava no Brasil, depois de cometer crimes terroristas na Itália nos anos 1970, né? Se pedia a extradição dele, o Tarso Genro não queria dar extradição. E o mais justo era ter a extradição. Então o Tarso Genro ficou meio queimado ali, né? Outra possibilidade era o Jacques Wagner, né? Governador da Bahia, né? Homem muito capacitado, homem muito que provou ter bons serviços à nação, né? Mas o presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele escolheu a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que tinha um histórico interessante no governo, né? Ela começou como ministra das Minas e Energias e depois, quando José Dirceu caiu em desgraça, ela subiu o ministério do José Dirceu, que é o principal ministério, ou seja, o ministério da Casa Civil, né? E o Antônio Palocci também tinha caído em desgraça, né? Ele era um dos cotados, como anteriormente tinha sido ministro da Fazenda, né? Mas então se optou por Dilma Rousseff. O PSDB, por sua vez, né, optou pelo José Serra, né? O José Serra, que tinha sido um ótimo ministro da Saúde, né? Então ele era o nome do PSDB para concorrer pelo grupo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, você tinha aí como principais candidatos a Dilma Rousseff e o José Serra, né? Você teve a Marina Silva, pelo Partido Verde, né? A Marina já pleiteava a candidatura há algum tempo, então a candidatura foi aprovada pelo partido, né? E você tinha do PSOL, né? Partido Socialista e Liberdade, né? Que era uma dissidência do PT. A princípio queriam botar a Heloísa Helena de novo, aquela treslocada, a esquerda que a direita gosta, né? Que foi candidata em 2006, né? Mas depois ela resolveu vir para o Senado e aí entrou o Plínio de Arruda Sampaio. Plínio Arruda Sampaio, que é figura proeminente na igreja progressista, né? E que tinha uma militância de muitos anos para o PT, mas depois, com o escândalo do Mensalão, ele se transferiu para o PSOL.
Então o quadro estava armado, foram esses 4 candidatos aí, né? A Dilma prometendo continuidade do governo Lula, né? O Serra querendo fazer coisas compatíveis com o que o Fernando Henrique Cardoso fez, né? E os dois se distanciaram, né? E na votação de primeiro turno foram os dois mais votados e eles foram para o segundo turno, né? Então, no segundo turno, a Dilma Rousseff foi mais votada do que o José Serra e se elegeu a primeira presidente da República mulher do Brasil, né? Com um apoio muito forte, um apoio muito intenso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Ciro Gomes ficou chupando o dedo, né? Na época eu achei isso uma pena, mas interpretando hoje acho que foi muito melhor ele não ter sido presidente da República, né? Então, a Dilma começou seu mandato com muitos acertos, né? Ela, por exemplo, que é uma pessoa que não tem articulação política do Lula, colocou o Palocci como ministro para fazer a articulação política. O Palocci tinha muito trânsito no Congresso, no Senado, né? E ela se mostrou uma pessoa responsável, uma pessoa consciente de que era preciso austeridade, mas além da austeridade também era preciso compromisso social. Então eu no início do mandato dela, eu até dizia assim: a Dilma tem todas as virtudes do Lula, mas não tem os defeitos do Lula, né? Só que ao longo do tempo ela acabou se perdendo. Ela acabou se perdendo porque ela não recebia ninguém, ela não recebia as lideranças políticas, ela não conversava, ela era ruim de trânsito, né? E você tem que ter traquejo político nessas situações, né? Então ela foi se perdendo aos poucos, né? O país passou por uma piora, né? E em 2013 teve uma grande manifestação contra ela, né? Bom, mas aí a gente já está falando do governo Dilma, que a ideia não é discutir os governos, mas sim discutir as eleições, né? Então, em termos gerais, a eleição de 2010 foi isso, né? E depois viria a eleição de 2014. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço a assistência de vocês.